22 de junho, São João Fisher, o homem que preferiu perder a vida a negar a verdade. Triste a sorte de quem depende do favor dos príncipes. E quando a queda vem, quem cai é Lúcifer, privado da esperança. Foi com essas palavras que Shakespeare definiu a tragédia dos que confiam no poder humano. Mas e quando um homem não confia nos príncipes da terra, mas apenas no Rei dos Céus? Hoje mergulharemos na história de um dos homens mais cultos, mais sábios e mais santos da Inglaterra. Um homem que tinha tudo: prestígio, poder, o ouvido do rei, mas que diante da mentira preferiu perder a cabeça a perder a alma. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Prepare o seu coração. Esta não é apenas a história de um mártir, é um espelho para a nossa própria alma. Até onde você iria por amor a Cristo? Nascido em 1469 na cidade de Beverly, João Fisher era um prodígio. Aos 14 anos, já estava em Cambridge. Aos 22 era sacerdote. Aos 35, tornou-se bispo de Rochester, uma das dioceses mais pobres da Inglaterra. Ele poderia ter exigido uma diocese rica, mas ele a chamava de sua pobre esposa e jurou nunca abandoná-la. Erasmo de Roterdã, um dos maiores gênios da época, disse sobre ele: ele é o único homem neste tempo que é incomparável pela retidão de vida, pelo aprendizado e pela grandeza de alma. Mas havia um detalhe curioso e profundo na vida de João Fisher. Em seu altar, durante a Santa Missa, e até mesmo em sua mesa de refeições, ele mantinha um crânio humano. Por quê? Macabro? Não. Era a memento mori, a lembrança constante da morte. Lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Eclesiástico 7:40. Para Fisher, a caveira era um lembrete silencioso. A vaidade, a riqueza, o poder do rei, tudo isso vira pó. Apenas a alma e a verdade de Cristo permanecem. E foi essa visão da eternidade que o preparou para o terror que estava por vir. O ano é 1527. O rei Henrique VIII, cego pela paixão por Ana Bolena e pela obsessão por um herdeiro, decide anular seu casamento legítimo com a rainha Catarina de Aragão. O Papa se recusa. O rei, enfurecido, decide romper com a Igreja de Cristo e declarar a si mesmo como o chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Todos os bispos cederam. O medo da morte e o amor ao luxo calaram os pastores. Todos, menos um. João Fisher levantou-se no parlamento e declarou: querer substituir o Papa de Roma pelo rei da Inglaterra como chefe de nossa religião é como gritar um morra à Igreja Católica. Ele se colocou como João Batista diante de Herodes. O casamento é indissolúvel. A Igreja pertence a Cristo, não ao Estado. Por sua lealdade, o homem mais sábio da Inglaterra foi jogado na Torre de Londres. Lá, passou 14 meses de agonia, sem roupas adequadas, passando fome, envelhecendo rapidamente. O Papa Paulo III, em uma tentativa desesperada de salvá-lo, o nomeou cardeal. A resposta do rei Henrique VIII foi demoníaca. Enviaram-lhe o chapéu de cardeal, porém não poderá colocá-lo, porque eu lhe mandarei cortar a cabeça. No dia 22 de junho de 1535, às 5 horas da manhã, o carcereiro acordou Fisher para avisar que ele morreria às 10 horas. A resposta do santo? Bem, então peço-lhe, deixe-me dormir mais 1 ou 2 horas, não por medo da morte, mas por minha grande fraqueza. Ele voltou a dormir. A paz de quem tem a consciência limpa. Ao acordar, pediu suas melhores roupas. O carcereiro estranhou. Fisher respondeu com um sorriso: não percebes que este é o dia do nosso casamento? É preciso usar mais limpeza pela solenidade das núpcias. No caminho para a morte, ele abriu a Bíblia e seus olhos caíram sobre o Evangelho de São João, do 17:3-4. Ora, a vida eterna é esta:
que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Ele fechou o livro e disse: aqui há ensinamento suficiente para mim até o fim da minha vida. No patíbulo, diante da multidão em silêncio absoluto, ele não demonstrou ódio. Perdoou o carrasco e declarou com voz forte: povo cristão, vim aqui para morrer pela fé da Santa Igreja Católica de Cristo. Ajoelhou-se, rezou o Te Deum, a ti, Deus, louvamos, deitou a cabeça no cepo e o machado caiu. O sangue de São João Fisher regou a terra da Inglaterra. Sua cabeça foi exposta na ponte de Londres, mas seu rosto permaneceu corado, como se estivesse vivo até ser jogado no rio. Mas a verdadeira questão que ecoa através dos séculos até o seu coração hoje é: e nós? Nós vivemos em um mundo que não nos pede a cabeça num machado, mas nos pede a alma todos os dias. O mundo nos pede para ceder um pouco na verdade, para fazer concessões nos nossos valores, para agradar os reis modernos, a opinião pública, o status, o dinheiro, o conforto. Até onde você negocia o evangelho para não ser cancelado? Até onde você esconde a sua fé para ser aceito? São João Fisher olhava para aquela caveira no altar e sabia: tudo passa. A aprovação dos homens passa. O dinheiro acaba, o corpo apodrece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Como viver o evangelho hoje? Sendo fiel nas pequenas coisas, amando a Deus acima das conveniências, amando o próximo o suficiente para dizer-lhe a verdade, mesmo que doa. Autoconhecimento é olhar para si mesmo e perguntar: se Cristo me pedisse tudo hoje, eu teria a coragem de João Fisher? Feche seus olhos por um momento. Deixe o barulho do mundo lá fora. Vamos rezar juntos com a profundidade de quem deseja a eternidade. Oração. Senhor Jesus, nós te adoramos e te bendizemos. Hoje, diante do testemunho de São João Fisher, nossos corações se sentem pequenos. Nós, que tantas vezes trememos diante das críticas e recuamos diante das dificuldades. Ó doce Jesus, dá-nos a coragem dos mártires. Ensina-nos a olhar para as coisas deste mundo com os olhos da eternidade. Que os encantos passageiros não nos afastem da tua cruz. Quando o mundo exigir que dobremos os joelhos para a mentira, dá-nos a força para ficarmos de pé pela verdade. Que possamos amar a tua igreja, defender a nossa fé e, como São João Fisher, encarar cada dia como uma preparação para as núpcias eternas contigo. Toma posse do meu coração, Senhor. Segura-o e guarda-o apenas para ti. São João Fisher, rogai por nós. Amém. Não tenha medo de perder a vida por Cristo, porque só quem perde a vida por Ele a encontra para essa eternidade. Fique em paz. Que Deus abençoe todas as famílias que assistiram ao vídeo e peço que se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante, pois o vídeo terá mais indicações e chegará a mais pessoas que também gostariam de receber esta história. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Obrigado.